Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Esse sermão, parte desse sermão foi pregado foi o primeiro sermão que eu preguei na igreja, na nossa congregação, quando começou, que foi o culto de abertura do início da congregação, em agosto de 2010. Parte desse sermão foi exatamente revisitando os fundamentos e os princípios da doutrina da igreja, a obra do Evangelho de Cristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 até o verso 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Ó Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz mais uma vez, clamamos ao Senhor que fale conosco, desvendando os nossos olhos e entendimento, para que o Evangelho da glória de Cristo se torne conhecido de todos. Em nome de Jesus. Amém. Uma grande dificuldade dos nossos dias, quando se fala em pregação da palavra de Deus, é a discussão e o debate se nós devemos, em toda pregação, proclamar o Evangelho de Cristo, se é necessário falar de Cristo todo sermão. E essa é uma discussão tão importante porque é um divisor de águas. Alguns chegam a dizer abertamente assim: ora, então você não prega sobre a primeira pessoa da Trindade? Então você não prega sobre a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus? Porque todo sermão, toda mensagem precisa proclamar Cristo, precisa falar de Jesus Cristo. Essa pergunta, ela parte de um princípio em que você lida, com as pessoas independentemente da divindade. Ora, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós não temos três deuses, nós temos um único Deus. Mas nós temos um processo revelacional. Isto é, para conhecer, é preciso que seja revelado. Entenda que o conhecimento de Deus é o único conhecimento que você não pode prescrutar ou saber sobre ele simplesmente por sua abordagem ou capacidade metodológica de entendê-lo. Você não vai conseguir. Interessante que no livro de Jó, no capítulo 28, Jó descreve o caminho da sabedoria, como chegar na sabedoria. E ele descreve isso falando do caminho do indivíduo que busca ouro ou pedras preciosas na terra. E que o caminho está na terra e que você vai vasculhando até encontrar. Mas ele disse, a sabedoria não está lá. O homem não sabe o caminho da sabedoria, se Deus não o revelar. É Deus quem diz onde você vai encontrar e como você vai encontrar. Então nós lidamos com um caráter revelacional. Ora, por ser revelacional, é necessário que Deus não apenas torne claro isso,
mas ele desvende a minha própria mente, porque a revelação está estampada na palavra, mas muitas vezes eu vou ler e não vou entender, se o Espírito de Deus não desvendar o meu entendimento. Esse é o princípio da Escritura. Ora, se é revelacional, a Trindade tem esse caráter revelacional. Entenda isso. Ora, o Filho revela o Pai. E o Espírito Santo revela Cristo. Interessante que lá na primeira carta de João, ou melhor, no Evangelho de João, no capítulo 1, por favor, volte comigo rapidamente. João, capítulo 1, que exatamente vai ser o texto que nós vamos começar a expor no Evangelho, não é só trazendo um pouco de informação antes. Verso 18 diz assim, João 1,18: Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito. Quem está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba, olha, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, isto é, o Deus, o Filho de Deus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Você não tem como conhecer, não é? Tim Keller, comentando esse texto, faz uma análise interessante. Num dos seus sermões, ele pregando, ele diz assim, bem interessante, ele diz, ora, às vezes eu passo no metrô, vindo para, lá onde eu moro em Nova York, andando para cima e para baixo, e eu vou de metrô, e vejo as pessoas, eu vou cedo, e vejo as mesmas pessoas ali, e eu posso dizer assim, eu tenho um certo conhecimento, por aquilo que eu vejo, eu noto, eu posso falar acerca daquelas pessoas, mas eu não posso dizer que as conheço. Se elas não falarem comigo, e se eu não sentar com elas e ouvi-las, e aí dizer como é a vida delas, o que elas fazem, aí eu vou dizer, por meio da palavra, eu vou saber quem elas são. Não é simplesmente por perceber as coisas que eu vou saber quem elas são. Mas se eu falar com elas e elas falarem comigo, por meio da palavra eu vou saber quem elas são. O Evangelho é assim. Cristo se torna, ele é a palavra de Deus, isto é, ele é aquele que fala. E eu só posso conhecer a Deus se ele falar. E Jesus Cristo fala. Ele é a palavra de Deus. João começa dizendo, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e estava com Deus. Esse conceito revelado nas Escrituras Sagradas nos ajuda, então, a entender que Deus é conhecido pela revelação. É por isso que a Escritura é fundamental. Você não vai conhecer sobre Cristo se não for por meio do que está escrito, isto é, a palavra. E o Espírito Santo opera na palavra, nos fazendo conhecer acerca de Cristo. Ora, Jesus Cristo disse em João 16. Veja que João trabalha muito com esse tema da revelação. Em João 16 ele trabalha dizendo assim, eu vou para que venha o outro Consolador. E quando ele vier, ele vos fará conhecer. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo, e ele diz na sequência, e ele falará acerca de tudo o que ouviu de mim. Pregar Jesus Cristo, ou anunciar Cristo, não é, em hipótese alguma, a rejeição da doutrina, da pregação das outras pessoas da Trindade, ou de que Deus é triuno, mas é o foco da revelação. Perceba, você não vai conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. E se você proclama Cristo, você só vai conhecer a Cristo se o Espírito se revelar a você. Se ele abrir o teu entendimento para você crer. Dessa maneira, não é? O apóstolo Paulo, ele começa a sua carta, ou melhor, começa o segundo capítulo traçando um conceito interessante. Veja no verso 1 do capítulo 2.
Eu, irmãos, quando fui ter convosco, 1 Coríntios 2, verso 1 a 5, quando fui ter convosco, anunciando-vos o quê? O testemunho de Deus. Ora, veja a linguagem do apóstolo Paulo, irmãos. Testemunho de Deus. Esse termo é totalmente usado no Antigo Testamento. Veja lá, não é? O Salmo de número 7, abra sua Bíblia, por favor, comigo, Salmo 19, melhor dizendo. Veja o que diz o salmista, não é? O Salmo 19. Ele diz assim, a partir do verso 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Veja, a lei do Senhor é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel. O que é o testemunho do Senhor? É a lei de Deus. Aqui ele está falando do Antigo Testamento, da linguagem veterotestamentária. Paulo, e isso é um ponto fundamental, se o Novo Testamento é uma roupa, o tecido usado para fazer essa roupa é o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento é o material usado para fazer o Novo Testamento. Daí a linguagem paulina está toda ligada ao Antigo Testamento. Daí ele diz, ora, eu anuncio a vocês o testemunho de Deus, que é a lei de Deus, que é a lei da antiga aliança. Então eu proclamo para vocês, eu prego para vocês. Ele está falando de Cristo a partir da antiga aliança, anunciando o Evangelho. Ora, sendo essa uma verdade fundamental, entenda, irmãos, o apóstolo Paulo vai passar a dizer, eu não quis saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Porque é exatamente a mensagem que ele vai encontrar na antiga aliança, daquilo que é revelado por Deus. E aí ele vai dizer, ora, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Entenda, aqui pode haver uma confusão grande, como que o apóstolo Paulo estivesse dizendo, né, a linguagem não é importante, a linguagem rebuscada, não é? A linguagem bem usada, bem falada, não é esse o ponto que está em questão aqui. Não é isso que está tratando aqui. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, não é isso. Veja, falar bem ou até mesmo de modo a emocionar pelo modo de falar, não vai trazer salvação a ninguém. O máximo que você vai poder é as pessoas que têm sensibilidade com o modo de falar, dizer, puxa, como ele fala bem. Mas essa palavra não vai salvar. A palavra que vai salvar é a palavra de Deus, isto é, aquela que traz à existência as coisas que não existiam, aquela que disse ao vazio, haja luz e houve luz. É a palavra que disse ao morto, levanta-te, e ele sai da morte. Essa palavra, esse evangelho de Cristo, é que transforma o homem. Então Paulo está dizendo, ora, o meu foco aqui não é simplesmente estabelecer uma linguagem bonita ou persuasiva, de sabedoria humana, mas o meu foco aqui é proclamar Cristo, é anunciar o Evangelho de Cristo. Se do modo como você vai fazer, isso não está em xeque, mas o que, independente de que você vai fazer, você tem que proclamar o Evangelho de Cristo. E essa mensagem, ela é clara no texto sagrado. E ele diz assim, continue comigo. Veja que a palavra sabedoria vai ser um foco muito grande no texto. Porque decidi nada a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Interessante pensar nessas coisas, né? Eu decidi nada a saber. É como que saber outras coisas ela fosse diferente de conhecer a Cristo. Não, é conhecer todas as coisas por meio de Cristo. Isto é, saber alguma coisa a par de Cristo é nada. Paulo chega a dizer isso. Ele chega a dizer, ora, eu que sou judeu, não é, da tribo de Benjamim, dentre os meus eu era o maioral. Eu disse, isso não é nada diante do conhecimento
de Cristo. Eu disse, isso não é nada para mim diante do conhecimento de Cristo. É como a parábola daquele homem que encontrou um tesouro, escondeu num campo, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo por causa daquele tesouro, isto é, ele abandonou, ele deixou tudo por causa daquele tesouro. O que Paulo está dizendo aqui é, eu não quis saber nada entre vós a não ser Cristo. Porque é esse evangelho, é essa pessoa, é essa mensagem que vai salvar um homem. Paulo então continua, e aqui ele não está dizendo, veja, existem muitos outros conhecimentos, existe, por exemplo, conhecimento filosófico, conhecimento sociológico, ele não está aqui desprezando nenhum conhecimento. E ele não está dizendo assim, eu quis saber apenas o feijão com arroz com vocês. Vou falar de Cristo. Porque é tanta coisa complexa, não é? É tanta filosofia, tantos termos, é tanta coisa nobre hoje, nos nossos dias. E as pessoas se aprofundam em tantas terminologias. E Paulo está dizendo aqui, ora, parece que ele está dizendo, eu quero apenas saber o feijão com arroz. Não, ele não está dizendo que o conhecimento de Cristo é inferior a esses outros conhecimentos. Porque é assim que o mundo olha para a igreja de Cristo, dizendo, olha, eles falam desse Cristo que morreu e diz que ressuscitou. Mas ele não sabe nada de conhecimento de tal coisa. E muitas vezes a igreja ela se sente seduzida a isso. Muitos acabam entrando, achando que esses conhecimentos eles são prioritários. E é onde você se perde no caminho. Você precisa conhecer todas as coisas por meio de Cristo. Porque por meio de Cristo você vai entender todas as coisas. Não há parte de Cristo. Porque por mais que você conheça nessa vida, se você não tem Cristo, você vai ser condenado por toda a eternidade. De que valeu todo o teu conhecimento? Por outro lado, o Senhor Paulo não está dizendo aqui, nós somos contra o estudo, ou com hipótese alguma. Mas é conhecer as coisas subjugadas ao Senhor. Debaixo do governo do Senhor, da autoridade do Senhor. E o Cristo que governa todas as coisas. Paulo diz, não quis saber outra coisa a não ser Cristo e este crucificado. Ora, por acaso ele está falando do básico do básico? Não. Deixa eu tentar, e ampliar um pouco esse horizonte aqui desse verso, dizendo o seguinte, ora, conhecer a Cristo e este crucificado, primeiro, é conhecer a Deus. Porque Deus se revela em Cristo. Você não vai conhecer a Deus se não for por meio de Cristo. Segundo, por que Paulo não disse conhecer a Cristo e esse ressurreto? Por que crucificado? Interessante. A mensagem da cruz ela vai ter poder quando Cristo ressuscita dentre os mortos. Não que ele não tem poder, a obra já tem poder. Tanto é que quando ele é morto na cruz, diz Hebreus 2,14, Satanás foi destruído na cruz do Calvário. Mas não apenas isso, os mortos ressuscitaram quando ele foi morto. O céu escureceu diante da glória e do pavor daquele momento. Se Israel, ao pé do Monte Sinai, ficou apavorado, imagina aqueles diante da cruz, vendo o sol esconder o seu vigor diante daquele que criou o sol, por causa do sacrifício e da sua morte. O apóstolo Paulo aqui vai estabelecer então que, de modo prático, ele não está pregando senão a maior profundidade
do conhecimento de Deus. Onde você vai encontrar, irmãos, a maior profundidade da justiça de Deus? Talvez alguém pergunte: a maior profundidade da justiça de Deus eu encontro quando Deus punha Adão e Eva e toda a raça humana por causa do seu pecado, toda a raça humana morreu. Alguém talvez diga: não, eu acho que Deus mostra a sua ira contra o pecado ali quando ele manda a água do dilúvio e mata todo mundo, exceto Noé e sua família. Alguém vai dizer: não, eu acho que não, eu acho que Deus mostra a sua ira com todo vigor quando ele vai e manda fogo do céu e destrói Sodoma e Gomorra de maneira fulminante. Tudo aquilo ali, irmãos, era uma gota do cálice da ira de Deus sendo derramada. O cálice é cheio da ira. Ele apenas vertia gotas dessa ira na história. Jesus Cristo disse: se possível, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque lá na cruz do Calvário, ali na cruz do Calvário, é lá onde você vai entender a maior profundidade da justiça de Deus. Porque Cristo não bebeu uma gota da ira de Deus, mas todo o cálice da ira de Deus. Ele recebeu a condenação em nosso lugar. Perceba, nós vamos passar a eternidade no céu, porque Jesus Cristo sofreu os horrores do inferno. Como que alguém que está condenado ao inferno vai para o céu, se não for porque alguém foi condenado a sofrer por um tempo os horrores do inferno em nosso lugar? É lá na cruz do Calvário. Paulo disse: eu não quis saber senão Cristo e este crucificado, porque lá na cruz você aprende as maiores profundidades da justiça de Deus. O quanto ele odeia o pecado. O quanto ele abomina o pecado. A ponto de levar o seu filho a morrer na cruz do Calvário. Mas não apenas isso, lá na cruz do Calvário, nós não aprendemos apenas acerca da maiores profundidades da justiça de Deus, mas as maiores profundidades também, sem dúvida alguma, da sabedoria de Deus. Entenda que esse é um jogo de palavras que Paulo utiliza. Não é por meio de sabedoria humana, mas a sabedoria de Deus. Ora, no capítulo 1 do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, só voltar um capítulo do mesmo livro, você vai entender a partir do verso 18. Veja a discussão sobre a sabedoria que Paulo trava aqui. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus quanto pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo como crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja, quem é Jesus Cristo? A sabedoria de Deus. Ora, você quer saber o que é a sabedoria? As maiores profundidades da sabedoria? Você pode pensar que a sabedoria de Salomão é a sabedoria de Cristo? Não. A sabedoria de Salomão é inferior à sabedoria de Cristo. Não é? O próprio Senhor disse para aqueles que andavam ansiosos:
olhando para o campo, disse: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. O Senhor, ele não apenas, ele compreende pela percepção como ele é a sabedoria de Deus. E por que é necessário a sabedoria? Qual é o maior problema do homem? O maior problema do homem é esse. Veja, o problema do homem não é enfermidade, não é desemprego, não é crise no casamento. O maior problema do homem é o pecado. E você sabe o que é isso? Deixa eu lhe dizer. Como você e eu, pecadores, iníquos, maus, mal intencionados tantas vezes, como eu e você, nos apresentaremos diante de um Deus Santíssimo, nós seremos consumidos, como Nadab e Abiú. Só existe uma chance. Se eu me apresentar diante de Deus em Cristo Jesus. Ele é a sabedoria de Deus. Por isso é loucura. Eu só vou escapar do juízo de Deus se eu me apresentar nele diante da gloriosa verdade do Santo Deus. Paulo diz: ele é a sabedoria de Deus. Não é simplesmente a sabedoria para fazer negócio, para poder trabalhar, não, é a sabedoria diante da maior e difícil equação de todos os tempos, diante da realidade, como um pecador, como eu e você, nos apresentaremos diante de um Deus Santíssimo. Somente se for em Cristo, nós seremos poupados do inferno. Paulo então fala: eu não quis conhecer, eu não quis saber de outra coisa no meio de vós, a não ser Cristo e este crucificado. Mas não apenas isso, irmãos, é na cruz do Calvário que nós aprendemos, e o Evangelho de João é farto em dizer isso, que nós aprendemos as maiores profundidades do que significa o amor de Deus. É lá quando o juízo estava sendo lançado sobre ele, e quando o inferno veio sobre ele. É lá quando ele estava sofrendo as dores do pecado, o meu pecado, sendo ele santíssimo, sem nunca ter cometido pecado. Quando ele estava ali na cruz, com toda a ira de Deus sobre si, com todo o meu pecado sendo condenado nele, ali, ele então abre os seus lábios e diz: Pai, perdoa-os. É lá da cruz que a doce voz do Senhor será ouvida, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós. É lá da cruz que a voz e a maior profundidade do amor vai ser conhecido. Paulo não está dizendo: eu quero pregar feijão com arroz. Eu quero falar de Cristo crucificado. Porque é lá que as maiores profundidades da justiça, da sabedoria e do amor de Deus são encontradas. As maiores profundidades. Paulo ainda continua no verso 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus.
Esse binômio, sabedoria e poder, são muito utilizados aqui pelo apóstolo Paulo. É até importante frisar isso. Veja, no verso 24 que nós lemos de 1 Coríntios 1, ele diz assim: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Ele diz poder de Deus e sabedoria de Deus. Ora, por quê? E aí Paulo vai no verso 5 do capítulo 2, que nós acabamos de ler, ele vai dizer: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Por que no poder de... Por que pregar Cristo é pregar o poder de Deus? E Paulo falou: eu estive no meio de vós em fraqueza, mas no poder do Espírito. E aí é uma confusão que se tem muito grande, porque quando as pessoas pensam pregar no poder, ou pregar o poder, é pregar milagres ou fazer curas. Ora, Deus é poderoso sim para curar as pessoas. Deus é poderoso sim para restaurar as pessoas como Ele queira fazer. Nós não temos nenhuma dúvida disso. Mas quando se fala no poder de Deus, nós estamos falando, irmãos, naquilo que o próprio Paulo vai esclarecer na carta aos Romanos. No capítulo 1, verso 16 e 17, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Aí ele diz o fundamento: para a salvação, tanto de judeus como de gregos. É o poder de Deus para a salvação. Veja que na linguagem bíblica, não é? Entenda que o maior problema do homem não é ser curado de uma enfermidade, porque lá na frente ele vai morrer de outra. O maior problema do homem é a ferida mortal que está na alma dele, o pecado. Ou ele tem seu pecado perdoado, ou não há esperança para ele. E aqui Paulo vai fundamentar esse argumento, porque eu prego o poder de Deus para a salvação. E Paulo está dizendo: se for pela cruz de Cristo, a fé de vocês não vai ser fundamentada não vai ser apoiada em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Sabe por quê, irmãos? O mesmo poder que tirou Jesus Cristo da morte é o mesmo poder que arranca você do pecado. Essas são as palavras de Paulo aos Efésios. Na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 1 a 10, Paulo vai dizer a partir do verso 5: pela graça sois salvos. Ele vai entrar nesse argumento, e lá ele diz assim: e ele nos deu vida juntamente com ele. Veja, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Nós estávamos mortos, ele morreu conosco, por nós. Ele ressuscita dentre os mortos. E aí, o poder que o arranca da morte, ele diz: e ele nos deu vida nele. O mesmo poder que arrancou Cristo da morte é o poder que arranca o homem do pecado e o salva. Daí ele diz: é o poder de Deus. E esse poder que perdoa os nossos pecados, usando a linguagem do Salmo 103 que nós lemos, ele diz: não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele fala: o Senhor é quem perdoa os nossos pecados e quem sara as nossas enfermidades e que da cova redime a nossa alma. Veja como o salmista estende isso. O pecado perdoado. Eu vou ter o meu corpo restaurado na ressurreição dos mortos, porque eu tenho a esperança que ele vai redimir a minha vida da cova, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho do poder de Deus. Esse é o evangelho do poder de Deus. E eu não posso pensar
que não pregar ou que pregar outra verdade ou outro ensinamento à parte desse é algo que a igreja precisa. Em hipótese alguma. Deixa então eu dizer para vocês o que é que acontece quando, mesmo se pregando esse evangelho e a igreja se apartando dele, ou imagina a igreja que não se prega esse evangelho, que esperança tem os ouvintes? Deixa eu dizer isso para você diretamente. O que você tem ouvido? Que promessa você tem escutado? O que tem sido proclamado? Esperanças de um mundo vão. Satisfação nessa terra que vai passar. O que é exatamente que vocês têm ouvido? Onde repousa a esperança da igreja? Agora, Paulo está lembrando a igreja: quando eu fui ter convosco, eu preguei esse evangelho, mas vocês deram umas costas para esse evangelho. Você sabe o que é que acontece quando não se ouve o evangelho e não se pratica? O pior, quando nem se ouve o evangelho. Veja o que é que acontece. A cruz de Cristo passa a ser o fundamento para tudo que vai acontecer na igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, por favor. Capítulo 1, verso 10. Veja que a falta de unidade ou a divisão no corpo de Cristo tem essa causa também. Veja: rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, outro diz: e eu de Cristo. Verso 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ora, Paulo está dizendo: como vocês se atrevem a dizer que pertence a mim? Eu não fui crucificado por vocês. Vocês são de Cristo. Cristo foi crucificado. Veja, a mensagem paulina então entra por esse caminho. Ora, Cristo foi crucificado por vocês, não eu. Como vocês querem dividir a igreja fazendo grupos? A divisão, nesse sentido, ela é maligna, porque ela despreza a obra da cruz. Veja o que João diz: quando Cristo foi levantado, ele atraiu os seus para si, de todos os cantos da terra. Só há um Senhor sobre a igreja, e esse Senhor é Jesus Cristo, e nós somos um só corpo com ele. E como é que funciona então o papel de cada um na igreja, dos líderes? É capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que Paulo vai dizer, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, ele diz assim: verso 4 em diante: quando, pois, alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. A pergunta é: se vocês dividem a igreja dessa forma, vocês andam segundo os homens, não segundo Deus. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Um planta, outro colhe, outro rega
mas o crescimento, quem dá é Deus. A linguagem de Paulo é clara, irmãos. A solução, como é que eu tenho que olhar para a liderança dessa forma? O papel de cada um. Mas a unidade da igreja repousa sobre aquele único que morreu por ela. Quantas divisões no meio da igreja, porque a mensagem da cruz foi abandonada ou esquecida. Mas ainda não é apenas esse pecado que acomete a igreja quando a cruz é tirada, a mensagem dela é tirada do centro. Mas também a impureza no meio da igreja domina. Interessante, a soberba toma conta, dons espetaculares, as pessoas têm prazer, não é, em coisas extraordinárias, e o pecado aflorando no meio da igreja. Como que a maior preocupação fosse fazer com que todo mundo falasse, tivesse um dom espetacular, enquanto que Deus não se importasse com a vida de iniquidade no meio da igreja. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ainda, capítulo 5, veja o que acontece com a igreja quando isso é esquecido. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1 em diante, diz o texto. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância, isto é, soberba, orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Veja, o fundamento aqui é: Cristo foi crucificado. Ele foi morto. Morto para quê? Para purificar, para nos salvar e nos libertar do pecado. Ora, se Deus entregou seu Filho para ser imolado pelo nosso pecado, como que vocês se orgulham dos dons que vocês têm, enquanto a imoralidade permeia o vosso meio? Quando a mensagem da cruz é tirada do centro do púlpito, a impureza e a iniquidade e o pecado florescem no meio da igreja. Não há disciplina, não se busca viver uma vida santa, porque não existe sacrifício pelo pecado. É interessante que, quando a mensagem da cruz não é proclamada, um outro evangelho entra no lugar dele. O evangelho das obras, em que você faz para merecer aquilo que Deus tem para te dar. E você paga por isso, você contribui para ter isso. E você então se levanta contra a graça do evangelho de Cristo e o poder dele. Mas não apenas isso. As pessoas não precisam se arrepender dos seus pecados. Elas precisam ser libertas de demônio. Veja que coisa interessante. As pessoas são libertas de demônios, mas não se arrependem dos seus pecados. O indivíduo, ele adultera, não é porque ele é um adúltero, é porque é um demônio do adultério nele. O indivíduo pratica um determinado vício, não é porque ele é pecador, não, porque tem um demônio. Então aí a igreja que abandona a mensagem da cruz, o que ela faz? Ela anuncia para a pessoa que ela precisa ser liberta de um demônio. Que coisa intrigante isso. Eu não quero aqui fazer apologia, mas entenda, Paulo entrega a alma dessa pessoa a demônio, para que a alma seja salva no último dia. Porque o problema dele era o pecado, e o demônio ia levá-lo ao sofrimento, para que ele pudesse se arrepender do seu pecado. Olha que coisa intrigante. E as pessoas
elas fazem inverso. Ora, irmão, se não há pecado, não há arrependimento. Se não há arrependimento, não tem perdão. Se não tem perdão, não tem cruz. Se não tem cruz, não tem Cristo. Se não tem Cristo, o que é que Paulo está dizendo aqui? Que ele quer pregar Cristo crucificado. O evangelho é desmoronado de cima embaixo. Sim, Jesus Cristo destruiu o diabo na cruz do Calvário. Ele não tem mais poder sobre nós. Glória a Deus pelo sacrifício e pelo poder de Cristo, que nos protege das ações de Satanás, nos guarda e nos livra. É verdade isso. Mas o maior inimigo do homem é o pecado. E a cruz do Calvário está aí para dizer: ele, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E na sua morte, ele nos purifica por meio do lavar regenerador do seu sangue de todo pecado. Perceba, irmãos, o evangelho da cruz não apenas ele nos fala acerca das maiores profundidades da sabedoria, da justiça, do amor, mas ele nos fala que a negação desse evangelho ou a rejeição dele levará a igreja à divisão e à impureza. Como deixar de proclamar Cristo e este é crucificado? Isso é tão claro na mente paulina. Isso é tão claro na mente de Paulo, irmãos, que tudo o que ele passa a ensinar na igreja é baseado no sacrifício de Cristo. Citando alguns textos, os irmãos me acompanhem, por favor. Primeiro, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, o apóstolo Paulo descreve, falando da liderança da igreja. Uma mulher chega para Jesus e disse: Senhor, quando o Senhor chegar no seu reino, coloca um filho meu à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: no meu reino, quem quiser ser o maior, precisa ser o menor, e o grande aqui é o servo de todos. Então ele disse: assim como eu, que não vim ser servido, mas servir e dar a minha vida por resgate de muitos. Veja a linguagem de Cristo. Veja, Jesus Cristo aqui no Evangelho está dizendo, categoricamente, a morte dele, o Evangelho da cruz, ensina como eu devo lidar com liderança. Eu não vim ser servido, mas servir. E dar a vida pelos outros. Esse é o padrão da liderança. A mensagem da cruz ensina o governo da igreja. Ensina o marido a cuidar da esposa. É assim. Não ser servido, mas servir. Ora, ele diz: ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Veja, ele morreu por ela. E onde você vai aprender a amar a esposa? Com a mensagem da cruz. Veja, o casamento vai ser restaurado, a vida familiar restaurada quando a cruz é proclamada. Porque lá você vai saber o que é morrer pelo outro, servir o outro. E como se relacionar com os irmãos na igreja? Quem são os irmãos? Paulo apela para a cruz do Calvário. Ele diz lá em Filipenses 2, ora, irmãos, não tenha nada por partidarismo. Não faça nada por partidarismo no vosso meio. Considere o outro superior a você mesmo. Não busque o que é propriamente seu, mas também o que é do outro, Paulo diz. Bem, isso poderia ser simplesmente um argumento, mas ele fundamenta isso na cruz. Ele diz, assim como Deus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não por usurpação, mas Deus por natureza, ele se tornou menor. Ele quis ser menor, tornando-se servo, obediente até a morte e morte de cruz. Onde eu aprendo a tratar o outro? Na cruz do Calvário.
Ora, Paulo aqui não está pregando o evangelho feijão com arroz, dizendo, eu quero saber apenas o básico. Veja, para o pecador, ele precisa saber que é na cruz que ele vai aprender acerca do amor, da sabedoria, da justiça. Para a igreja, a unidade da igreja que já foi salva é baseada na mensagem da cruz. A santidade é baseada na mensagem da cruz. O governo é baseado na mensagem da cruz. A relação entre os irmãos é baseada na mensagem da cruz. A relação entre marido e mulher é baseada na mensagem da cruz. Para onde mais Paulo vai? De onde surgirá poder para fazer isso? Se não do evangelho da cruz. O mesmo que tirou que tirou Cristo da morte, o mesmo poder é que vai fazer isso com o homem. Vai ensinar o marido a amar a esposa dessa forma, ao líder se doar por aqueles que Deus colocou como seus liderados, ao marido cuidar da esposa como Cristo da igreja, e aos irmãos não buscarem simplesmente o seu próprio prazer, o que é seu, mas o que é do outro. E isso vai ser um golpe fatal numa sociedade hedonista como a nossa, em que o que nós buscamos é a nossa satisfação. O evangelho da cruz, ele vai destruir esse tipo de prática no meio da igreja, em que os homens são senhores, não servos, e que estão aqui para serem servidos e não servir. A disposição da igreja vai mudar, porque a mensagem da cruz é essa que fundamenta a igreja no poder de Deus, não na sabedoria do homem. Para onde mais nós iremos, irmãos? Paulo disse, eu não quis saber outra coisa no meio de vós, senão a Cristo, e este crucificado. Encerrando o último versículo, para nós encerrarmos, no próprio texto de Paulo aos Coríntios, primeira carta, por favor, verso 26 a 31, último verso, última expressão, veja o foco final do texto. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A cruz do Calvário vai dizer, a glória é toda de Deus. Por quê? Verso 30 e 31. Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aquele que, como está escrito, para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A nossa glória está nele. Esse é o fim da mensagem da cruz. Toda a glória é dada a Deus. E o último versículo da carta de Paulo aos Romanos, por favor. O último versículo, literalmente, da carta de Paulo aos Romanos. Veja como a glória de Deus é restaurada. Por favor. Romanos, capítulo 16. O último versículo da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim, versículo 27, diz assim, ao Deus único e sábio seja dada a glória. Veja por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Pelos séculos dos séculos. Amém.
essa mensagem tira a glória do homem e entrega toda a glória àquele que é digno de recebê-la. Perceba, a mensagem da cruz glorifica o Pai por meio da obra do Espírito Santo. Pregar a Cristo é pregar a doutrina da Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Te damos, ó Deus, glória nessa manhã pela obra do Evangelho da Cruz. E clamamos a Tua misericórdia sobre nós, mesmo depois de termos ouvido repetidamente as verdades. Nós seguimos errantes, ó Deus. Pedimos pelo amor do Teu nome, aplica o Teu Evangelho ao nosso coração nessa manhã. Assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, tira da morte aqueles que estão aprisionados pelo pecado. Santifica a Tua igreja, abençoa o Teu povo e que a glória do Evangelho se revele a cada um de nós, salvadoramente. Em nome de Jesus. Amém.